Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Cleide Jane e na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre recursos energéticos, da unidade 4 do livro de vocês. Desde já, eu recomendo que aqueles que não assistiram às aulas anteriores sobre esse assunto, antes de assistir essa aula, volta lá, assiste as videoaulas anteriores e depois assiste essa aqui, tá certo? Meninos, nas aulas anteriores nós falamos sobre recursos energéticos. Vimos aí, estudamos o que é energia, né? Energia é a capacidade de realizar uma ação. Vimos também que a energia ela não pode ser criada nem destruída, ela pode ser transformada. E aí a gente viu algumas formas de energia, né? Energia química, energia cinética, energia térmica, energia potencial. Nós falamos sobre alguns tipos de energia, existem vários tipos, nós falamos aqui de alguns tipos. Falamos também sobre as fontes de energia, né? Como é que a gente pode obter essa energia? E aí existem duas fontes aí importantíssimas, que são as fontes renováveis e as fontes não renováveis, né? Na aula 2, nós falamos sobre matriz energética, certo? Nós falamos lá de alguns gráficos que nos mostram as quantidades de energia que o Brasil, por exemplo, nós vimos a matriz energética brasileira, a matriz energética mundial e a matriz elétrica. E através dessa matriz, desses gráficos, a gente pode compreender quantidades, né? Quais são as principais fontes de energia que são obtidas, tanto no mundo, quanto no Brasil, e quanto em relação à energia elétrica. Na aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre planejamento energético, certo? E quando a gente fala de planejamento, a gente está falando, a palavra planejar significa definir antecipadamente um conjunto de ações ou intenções, certo? E o planejamento energético, ele deve considerar as necessidades futuras de energia e como o país poderá atendê-las. Então, quando a gente estuda a matriz energética, quando a gente visualiza através de gráfico quais são as principais fontes de energia que está sendo utilizada para que as nossas necessidades energéticas possam ser supridas, é importante para que a gente possa observar quais são os recursos que estão sendo mais utilizados. São os recursos naturais, renováveis ou os recursos não renováveis. E a partir daí, a gente fazer uma análise de será se essas fontes de energia na qual nós estamos usando, será se elas conseguirá suprir toda a necessidade das gerações futuras? Ou seja, dos meus netos, dos meus tataranetos, dos seus filhos, dos seus netos futuramente, né? Porque a gente sabe que nós estamos aqui, nós passamos por um processo, né? Todos os seres vivos, eles passam por um processo. Quais são esses? Quais são esses que nós já falamos? Nascem, crescem, se reproduz e morre. Então, a gente vai passar por todo esse processo e depois de nós vai vir os nossos descendentes. E nós precisamos deixar aí um mundo legal para que eles possam continuar esse processo, certo? Então, veja, quando a gente fala, continuando, quando a gente fala de planejamento energético, deve considerar as necessidades futuras de energia e como o país pode atendê-la. Meninos, planejamento energético é estudado, é responsabilidade da empresa de pesquisa energética, que é chamada aí, conhecida pela sigla EPE. A EPE, né, que é a empresa de pesquisa energética, ela é responsável aí em estudar a demanda energética de cada setor econômico, conforme é ilustrado aqui nesse gráfico, certo? Nesse gráfico, é possível a gente observar a demanda energética por setor da economia. Então, observe,
o setor da indústria, o setor da indústria, eles têm uma demanda aí de energia em torno de 32%. Então, 32% da energia gerada vai para a indústria. 32% da energia gerada é utilizada pelos transportes. Agropecuária, 4%. O setor público, iluminação, enfim, pública, 1%. O comércio, 4%. 4%. A energia que chega às nossas residências, 9%. O setor energético, 12%, e o não energético, em torno de 5%. Aí, observe o que é que a gente consegue analisar. Que a indústria e o transporte, eles são os maiores consumidores de energia, certo? Até agora, essa pesquisa aqui, ela foi feita com base aqui, com o consumo de energia até 2027, certo? Então, segundo essa pesquisa, os setores que mais consomem, que mais precisa aí de energia, são a indústria e o transporte. Então, com base nesses dados, a empresa ela tem que estudar, certo? Como fornecer essa determinada quantidade de energia para que possa suprir essas necessidades da indústria, do transporte, enfim. Aí observe a demanda energética por setor da economia. Meninos, tendo a previsão de consumo de energia em mãos, deve-se considerar também como o país poderá produzir toda essa energia e fazer com que ela chegue a todas as pessoas em qualquer lugar do Brasil, certo? Ou do país. Para isso, é preciso pensar nas fontes de energia que temos disponíveis e suas características. Então, observe, a partir do momento, vou voltar aqui o slide, a partir do momento que se tem o estudo da demanda energética, por exemplo, a indústria ela precisa de 32% de energia. Os transportes precisa aí em torno de 32%. As residências, 9%. A partir desse estudo, os setores, os responsáveis, eles precisam pensar, eles precisam terem aí, eles precisam pensar nas fontes de energia. Como é que eu vou suprir? Como é que esses 32% que a indústria e que os transportes necessitam, eu vou tirar de onde? Certo? Então, para isso, é preciso pensar nas fontes de energia que nós temos disponíveis e as suas características. Aí, observe. Primeira aula, nós falamos de fontes de energia. E aí, a gente viu que existem as fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis. Através do estudo da matriz energética, a matriz energética mundial, a gente pode perceber que a fonte de energia mais utilizada hoje no mundo são as quais? As não renováveis. São aquelas fontes que são derivados do petróleo, certo? E aí a gente precisa, além de observar quais são as fontes mais utilizadas, de onde nós vamos utilizar essa energia, a gente precisa pensar aí nas suas características. E aí que nós vamos falar um pouquinho sobre essas fontes de energia. Vamos falar aqui das fontes de energia, primeiro a renovável, certo? Que temos disponíveis e suas características. Observe, fonte de energia renovável, nós falamos de algumas. Nós falamos aí da fonte eólica, a fonte solar, não foi? Então, observe, a fonte eólica, né, é a energia que é proveniente aí do vento, mas esse tipo de energia pode variar ao longo do dia, porque a intensidade do vento também sofre uma variação. Então, observe, quando a gente for pensar na fonte de energia, a gente tem que considerar todas as características de um local, certo? Todas as características de um ambiente. Então, eu não posso querer gerar energia, os principais responsáveis aí não podem querer gerar energia eólica em um país, em um local onde a intensidade dos ventos são pequenas,
né? Se é o vento que vai produzir uma determinada energia, e se nessa região não tem, como é que vai produzir? Então tem que se observar as características de um local antes mesmo de querer implantar aí um determinado recurso, certo? Então, outra fonte aí bastante interessante, que é uma fonte de energia renovável, é a fonte solar, né? Que só gera durante o dia, enquanto há sol, ok? Então, também é óbvio, um local onde a incidência de sol é pequena, não tem como gerar aqui uma fonte de energia solar, certo? Aqui no Brasil, aqui no nosso país, essa fonte de energia é bem interessante, né? Principalmente no Nordeste. Por quê? Porque a incidência de sol é muito grande. Então, é uma fonte de energia renovável bacana de ser usada. Mas por quê? Porque as condições climáticas do nosso país, de uma determinada região, vai favorecer isso, certo? Ó, quando precisamos de energia e não há vento ou sol, é necessário acionar outras fontes de energia, como as hidrelétricas ou as termoelétricas. Outra opção é utilizar baterias para armazenar energia em grande quantidade, mas essa solução ainda é muito cara. Então, veja, observe. Professora, tudo bem, a gente tudo bem, durante o dia, né, vai absorver energia, mas um momento que não tiver, mudou o clima, agora não está tendo muito sol, o que é que a gente faz? Aí a gente tem que ter o plano B, certo? Que é justamente utilizar outras fontes de energia. A intenção aqui, meninos, é utilizar todas as fontes, agora com moderação e com cautela, certo? O que acontece é que muitas vezes qual é o principal problema aqui? É que se utiliza muitas fontes de energia, por exemplo, as não renováveis, e isso contribui demais para o aumento do efeito estufa, para os problemas ambientais. Então, à medida que a gente usa as coisas com moderação, aí sim a gente diminui o impacto e a qualidade de vida das pessoas, consequentemente, começa a melhorar. Então, por isso que tem que analisar todas as características, certo? Em um momento de um planejamento. Aí observe, ó, cada fonte de energia tem seu custo e causa impactos ambientais. Então, é importante colocar na balança suas vantagens e desvantagens. Ah, professora, mas as fontes de energia renovável causam impactos? Causa. Embora seja energia limpa, pode causar impactos ambientais. Então, é como eu estou falando, todas as fontes de energia elas são importantes, tanto a renovável quanto a não renovável. É importante. Porém, a gente precisa colocar na balança, né, como fala aqui, e observar essas vantagens e desvantagens e qual é a forma, como é que a gente pode usar esses recursos da melhor forma possível para poder não comprometer as gerações futuras, certo? Olá, as usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas, meninas, apesar do alto custo, para a instalação, o preço de seu combustível, que é a água, é zero, certo? Apesar de ser uma fonte renovável e não emitir poluentes, as usinas hidrelétricas, causam grandes impactos ambiental e social. Então, veja, não é porque ela é proveniente de uma energia renovável que não causa impactos ambientais. Cuidado com isso. Veja, as usinas hidrelétricas, elas são provenientes de energia renovável, certo? Elas não emitem poluente, mas elas causam sim impacto ambiental. E quais são esses impactos ambientais sociais? Pode haver a destruição da vegetação natural, né, para a construção das usinas hidrelétricas, assoreamento do leito dos rios, desmoronamento de barreiras, extinção de certas espécies de peixes e torna o ambiente propício à transmissão de doenças como malária, esquistossomose, entre outros, certo? Então, existe sim impactos ambientais que podem ser
causado aí pelas fontes de energia renovável. Mas aí, como falava no slide anterior, a gente precisa pesar quais são as vantagens e desvantagens, certo? Esses impactos ambientais, as vantagens em instalar essas usinas hidrelétricas vai causar mais vantagens ou mais desvantagens? Tem que pesar isso na balança, certo? Para poder fazer esse planejamento energético. Olá, eficiência energética. É necessário pensar no quanto será possível aumentar a eficiência energética, ou seja, o quanto de energia podemos produzir e consumir de forma mais inteligente. Então, isso também, a eficiência energética, faz parte do planejamento energético. Então, pensar quanto será possível aumentar a quantidade de energia, quanto de energia poderemos produzir e qual é a forma mais inteligente de utilizar essa energia, certo? Então, observe. Considerando todas as vantagens e desvantagens das fontes de energia, ainda é necessário pensar quando as novas usinas ficarão prontas para saber quando poderemos contar com a energia gerada por elas, certo? Então, a usina precisa ficar pronta, né, para poder a gente saber quanto de energia elas poderão gerar. Outra coisa é necessário que a energia produzida, certo? Em cada usina seja transportada até o local onde será utilizada. Então, tudo isso, menino, faz parte de um planejamento. Não basta só dizer assim, as usinas hidrelétricas, elas é renovável. A gente precisa pensar nessa eficiência. Qual será o custo? Será eficiente, certo? É necessário que a energia produzida em cada usina seja transportada até o local onde ela será utilizada. Então, as nossas residências, as indústrias, os comércios, certo? E no caso da energia elétrica, precisa ser construídas linhas de transmissões que são responsáveis por levar a eletricidade das usinas para as cidades. Então, além disso, terão que ser construídos aqui, as linhas de transmissões, que serão através dessas que a energia chegará até o setor. Certo? Tudo bem até aí? Ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? Vocês irão resolver as atividades do livro de vocês, das páginas 117, 118 e 119. São aquelas questões que está sempre lá no final do livro, que são em torno de 1 a 2 questões. Respondam essas atividades. Qualquer dúvida, a gente tira lá no plantão de dúvidas, tá certo? Até mais e um beijo.